Muito bom dia, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luciano Maltês e hoje nós vamos conversar com vocês um pouco sobre a nova classificação das doenças periodontais. O que é importante vocês saberem sobre essa nova classificação? Alguns termos mudaram, né? E a nova classificação ela veio para facilitar nossas vidas. Durante um procedimento odontológico, por exemplo, é mais fácil de você gerar um guia de atendimento, de você fazer um planejamento e seguir uma linha de raciocínio melhor para um prognóstico mais favorável diante de um tratamento de doença periodontal. Então, como a gente pode observar, a nova classificação, a importância principal dela é indicar como cada doença apresenta. Ela serve de guia útil para uma conduta clínica e ela é essencial no diagnóstico e no tratamento do paciente. O que é importante a gente saber, pessoal? Que a doença, toda doença, ela tem um sintoma, ela tem um sinal, ela tem uma classificação e ela tem uma forma de tratar. O que é importante a gente saber disso? Que o sinal é aquilo que as pessoas estão vendo. O sintoma é aquilo que o paciente sente. Por exemplo, no caso de uma gengivite, né? Nós vamos ver um paciente que apresenta uma gengiva mais avermelhada. Então, isso é um sinal da gengivite. Já o sintoma é aquilo que o paciente sente. Por exemplo, sensibilidade, ele sente gosto ruim na boca, mau hálito, ele sente sangramento na boca durante a escovação e sente a gengiva mais sensível. Então, isso são os sintomas da gengivite, tá bom? E como que a gente classifica essa gengivite? Se ela é causada por biofilme, se ela não é causada por biofilme, se ela é de origem sistêmica, se ela é devido a alguma doença autossômica, entenderam? Então, a classificação das doenças periodontais ela é importante para isso, para a gente diagnosticar o sinal, o sintoma da doença, a classificação dessa doença e a forma de tratar, tá bom? No caso de uma gengivite, como a gente trata? Fazendo uma raspagem, uma profilaxia, né? Entrando com enxaguante bucal e principalmente explicando ao paciente a maneira correta de higienizar os dentes. Tá bom? Continuando. No critério de classificação das doenças periodontais, nós temos a etiologia, nós temos as características da doença, que ela pode ser clínica, radiográfica, microbiológica e histopatológica. Qual que é a importância do raio-x, pessoal? O raio-x ele vai mostrar para nós se esse paciente está tendo perda ou não de osso. Isso é fundamental na hora de classificar uma doença. Por exemplo, se o paciente tem só gengivite, quando você radiografa a boca dele, você vai ver que não está tendo perda óssea. Já no caso de uma periodontite, quando você radiografa, você vai ver que está tendo perda de laminadura, perda de crista óssea. Então, por isso que é importante o exame radiográfico. Já a microbiologia vai nos falar que tipo de microorganismo tem naquela boca. E a histopatologia vai nos mostrar a melhor conduta de tratar aquele microorganismo. E é importante a gente saber também no critério de classificação a resposta do hospedeiro. Por exemplo, se o paciente tem uma boa imunidade, se ele é um paciente colaborador, com certeza o prognóstico é mais favorável. Agora, se o paciente é fumante, se ele tem doenças sistêmicas, né? Então o processo de cicatrização, o processo de recuperação daquele tecido ósseo, do tecido gengival, ele torna-se mais difícil. Por isso que é importante a resposta do hospedeiro também com relação à classificação dessas novas doenças. Por que é importante a gente classificar a doença periodontal? A nova classificação ela é um sistema essencial para possibilitar o estudo da etiologia, da patogênese, da epidemiologia e o tratamento das doenças periodontais. Então, de acordo com essa nova classificação das doenças periodontais, nós vamos dividir em grupos a nossa aula. A aula de hoje nós vamos abordar o grupo 1, que é a saúde periodontal, as condições de doenças gengivais. Numa segunda aula, nós vamos falar de periodontite e outras condições que afetam o periodonto, e numa terceira aula nós vamos discutir um pouco sobre saúde periimplantar. Essa classificação ela veio para facilitar nossas vidas, para diferenciar os tipos de doenças, aquelas doenças que acontecem
um dente vivo, né? E aquelas que acontecem naqueles pacientes que usam implantes na boca, né? São as doenças periimplantares, dentre elas a mucosite e a periimplantite, que nós vamos ver num outro momento. Nesse primeiro momento, nós vamos abordar apenas o grupo 1, que é a saúde periodontal e as condições e doenças gengivais. Então, nesse grupo 1, ele subdivide em saúde periodontal e saúde gengival, a gengivite induzida pelo biofilme e as doenças gengivais não induzidas pelo biofilme. O que é importante a gente saber na saúde periodontal? O periodonto. Se esse periodonto está bom ou se ele está ruim. Quando nós temos um periodonto íntegro, nós temos um periodonto que nunca sofreu nenhum ataque bacteriano, né? Ou seja, nós temos um periodonto onde não tem perda de inserção, a profundidade da sondagem é de até 3 milímetros, né? Quando você desce a sonda ali, ó, não invade o espaço biológico, e o sangramento ele é em menor de 10%, ele é menor, né, do que 10% dos sítios sangrantes. E o mais importante, não tem perda óssea radiográfica. Então, o periodonto íntegro, para a gente classificar ele, o que é importante a gente saber? Que ele não tem perda de inserção, a sondagem é de até 3 milímetros e os sítios sangrantes é menor do que 10%. Tá bom? Essas características são fundamentais para você diferenciar um periodonto íntegro de um periodonto reduzido, que nós vamos ver agora. No periodonto reduzido, nós temos aqueles pacientes que têm uma periodontite estável, né? E os pacientes sem periodontite, ou seja, o periodonto reduzido, ele pode apresentar naquele paciente que está tendo um processo de periodontite, porém está estável, né? Que nesse caso nós vamos ter perda de inserção, por isso que está tendo periodontite, ite é inflamação, então é inflamação do periodonto. Durante a sondagem, nós vamos ter uma sondagem de 4 milímetros, ou seja, se o espaço biológico é de 3 milímetros, passou 1 milímetro, né, automaticamente nós já estamos diante de um periodonto reduzido, e nesse caso especificamente uma periodontite estável. Os sítios de sangramento, eles têm profundidade igual ou superior a 4 milímetros e o ponto sangrante é em menos de 10% dos sítios e apresenta perda óssea radiográfica. Já nos pacientes que não têm periodontite, porém têm um periodonto reduzido, é importante a gente saber o quê? Que existe a perda de inserção, então toda vez que nós estivermos com periodonto reduzido, automaticamente teve perda de inserção. A profundidade da sondagem é de até 3 milímetros, que foi tratado, né? Tratou aquela periodontite, né? Automaticamente ficou só a sequela, por isso que ele é reduzido. Mas a sondagem deu até 3 milímetros. E o sangramento da sondagem é em menos de 10% dos sítios. Continuando então, na gengivite induzida pelo biofilme, como eu disse, nós temos a gengivite induzida pelo biofilme e a não induzida pelo biofilme. Nas que são induzidas pelo biofilme, pela placa bacteriana em si, nós temos aquelas gengivites que estão associadas somente ao biofilme, né? Onde nós podemos observar nessa foto aqui, ó, a vermelhidão da gengiva, né? Consequentemente o sangramento da gengiva. No grupo B, aquela mediada por fatores de risco sistêmicos ou locais, dentre elas o trauma oclusal, cárie, mordida cruzada, né, respiradores bucais, são fatores sistêmicos que contribuem para uma possível gengivite induzida pelo biofilme. E temos a letra C, que é associada a medicamentos para aumento de tecido gengival. Tá? Ou seja, aqueles pacientes que tomam muito medicamento, principalmente anticonvulsivantes, eles vão causar essa hiperplasia no paciente. Então vamos lá. Na letra A, né, que é a gengivite associada somente ao biofilme, nós temos gengivite no periodonto íntegro, temos a gengivite no periodonto reduzido, ou seja, aquela onde o paciente teve uma periodontite, tratou, né, o periodonto ficou reduzido e como ele não cuidou, o processo de doença periodontal inicia tudo novamente. Lembrando que a gengivite ela sempre vem primeiro do que a periodontite. Primeiro ocorre a inflamação dos tecidos gengivais, né? Se não tratar, essa bactéria, né, esse biofilme, ele vai entrar no periodonto de sustentação e acarretando uma periodontite, que é a inflamação do periodonto. E temos também a gengivite em periodonto reduzido, tratado periodontalmente.
Lembrando, então, que a gengivite em periodonto íntegro, o sítio é de 3 milímetros, né? Não tem invasão do espaço biológico. Ah, professor, o que é espaço biológico? Espaço biológico é a distância da crista óssea ali, né, da gengiva até na crista óssea. E isso está em torno de 3 milímetros. Então, se você, durante a sondagem, sondou, deu 3 milímetros, esse periodonto está íntegro. Deu 4 milímetros, 5 milímetros, esse periodonto ele já não está mais íntegro, ele sofreu uma danificação, tá bom? E aí, se você trata essa bolsa periodontal, automaticamente esse periodonto vai ficar reduzido, porque ficou uma cicatriz ali, ó, tá bom? O osso, por mais que ele remodele, ele nunca vai remodelar do jeito que Deus deu para o paciente, tá bom? Outra coisa importante, na gengivite em periodonto íntegro, 10% ou mais de sítios apresentam sangramento e não tem perda de inserção ou perda óssea. Essa é a principal característica que diferencia a gengivite da periodontite. Não tem perda de inserção ou perda óssea. Já a gengivite em periodonto reduzido, o que a gente observa? 10% ou mais de sangramento da sondagem, né? Ela é igual ou menor a 3 milímetros, e a perda de inserção ela é possível, e também temos perda óssea radiográfica. Então, como eu disse, fica aquela cicatriz. E quando você tira o raio-x, né, faz a tomada radiográfica, você vai ver lá no filme que existe uma perda óssea devido ao processo inflamatório que teve, né? Tratou-se e aí ficou aquele periodonto reduzido. Temos também a gengivite em periodonto reduzido tratado periodontalmente. Nesse caso, pessoal, o paciente ele vai relatar para você que teve um tratamento periodontal, teve uma periodontite, né? Aí ele tratou, cuidou, então essa bolsa ela é de até 3 milímetros e 10% ou mais de sítios sangrantes para caracterizar essa gengivite. Então, quando você vai sondar ali todos os dentes, sondar a mesial, a distal, o meio do dente, você vai observar que de todas essas sondagens que você fez, 10% delas vão apresentar sítios sangrantes, que é uma característica da gengivite. E perda óssea radiográfica. Nesse caso, está tendo perda óssea radiográfica porque o paciente ele teve a doença periodontal, tratou, né? E ficou aquela sequela. Quando você olha no raio-x, você vê lá aquela perda de inserção óssea. Nesse grupo B, nós temos a gengivite naqueles pacientes, né, de fatores de risco, né, que são os riscos sistêmicos ou locais, que principalmente aquele paciente fumante, pessoal. O paciente fumante, ele é um grande vilão nosso em termos de prognóstico, porque o cigarro ele contribui muito para causar essa inflamação da gengiva, para causar periodontite, e a coisa mais difícil que tem é a pessoa parar de fumar. Então, automaticamente, se você atende um paciente fumante, você tem que bater nessa tecla dele reduzir a quantidade de cigarros que ele fuma, procurar aumentar as visitas dele no consultório para ter controle dessa inflamação gengival, tá bom? Porque do contrário, o periodonto de sustentação, com o passar do tempo, vai ficar comprometido, levando à perda óssea desse dente, até mesmo à perda dental. Um outro fator nutricional que é muito importante a gente estar sempre atento é com relação às vitaminas, vitamina A, complexo B, a vitamina C, D e K, né? E principalmente o cálcio. Tudo isso aí vai contribuir para ajudar o periodonto de sustentação e o periodonto de revestimento. Então, o paciente que ele se alimenta bem, a saúde bucal dele vai bem também, né? O índice de gengivite dele é baixo, de periodontite dele é baixo, é porque é um paciente que a imunidade dele está boa, tá bom? Outra coisa importante que a gente tem que saber com relação a esse grupo 1, que é a saúde periodontal. Os hormônios esteroidais, né, os hormônios sexuais, eles contribuem muito para causar inflamação da gengiva, para causar uma gengivite. Por exemplo, no adolescente, na mulher grávida, devido à grande quantidade de hormônios que são liberadas, isso vai causar uma hiperplasia gengival. Então é importante durante a anamnese, durante o tratamento odontológico, a gente observar a idade do paciente, se é um paciente jovem. Se ele for um paciente jovem, por mais que você ensina técnica de escovação, por mais que ele escova, é comum ele ter gengivite devido a essa liberação de hormônio. E nas grávidas, a mesma forma. Devido à grande quantidade de liberação de progesterona, essa paciente gestante, ela apresenta uma quantidade maior de gengivite. Por isso que é importante
você está orientando ela a ter uma visita mais assídua no consultório até a criança nascer, tá bom? E lembrando que inflamações nas gengivas, doenças periodontais em pacientes gestantes, o risco de aborto aumenta, entendeu? Então é importante você explicar isso para o seu paciente, principalmente se ela estiver gestante. Como eu disse, na puberdade, né? E é muito comum na puberdade também, na adolescência, o paciente usar aparelho, que consequentemente vai agravar o quadro de gengivite dele, porque dificulta a higienização desse paciente, né? O paciente adolescente já tem mais dificuldade de higienizar, porque às vezes não gosta muito de escovar dente. E além disso, tem os hormônios que são liberados em grande quantidade, então tudo isso serve de prato cheio para que ocorra a inflamação da gengiva. No caso, como eu disse, das gestantes, né, que é causada pelo aumento do hormônio progesterona, que pode contribuir com o aumento do fluxo sanguíneo nos tecidos gengivais. Então, a progesterona, ela é um hormônio, né, feminino, que vai aumentar o fluxo sanguíneo no tecido gengival, por isso que sangra mais. E temos também os fatores de risco locais, que são aqueles fatores de retenção do biofilme dental, ou seja, o paciente que usa uma prótese, né, fez uma coroa metalocerâmica, fez uma RMF, uma restauração metálica fundida, fez uma restauração classe 2 e essa restauração não ficou bem adaptada, isso aqui vai servir de acúmulo de biofilme, vai servir de foco, de retenção de biofilme, e automaticamente vai ter uma grande perda óssea, podendo levar a doença periodontal, né? E, consequentemente, até a perda do dente. Então, pessoal, nós dentistas temos que ficar muito atentos com relação à anatomia dental, com relação aos pontos de contato. Tudo isso aí, durante uma restauração, durante um procedimento de dentística, vai evitar problemas no periodonto de sustentação do paciente. Certinho? E outra coisa importante, a secura bucal. Pacientes que têm xerostalmia, que é aquela secura bucal, devido a medicamentos que ele toma, devido a diabetes que ele apresenta ter, tudo isso vai contribuir também para servir de meio para que ocorra aquela inflamação gengival. Haja visto que a saliva, né, ela é muito importante para manter o pH da boca e, por sua vez, vai ter um controle maior desse biofilme dental. E no grupo C, nós temos o aumento gengival influenciado por medicamentos. Como eu disse no início, são aqueles pacientes que usam anticonvulsivantes, remédios de tarja pretas, né? Tudo isso vai causar hiperplasia gengival dele. Então, às vezes, você vai raspar, não está saindo placa bacteriana, não está saindo cálculo, porém a gengiva dele está toda hiperplasiada. Se você faz uma boa anamnese, faz uma boa consulta no início do tratamento, você vai perceber que esse paciente toma alguns medicamentos, dentre eles a fenitoína, né, ou a nifedipina, tudo isso são anticonvulsivantes, imunossupressores que vão causar essa hiperplasia gengival. Então, se o paciente ele suspende esses medicamentos com a orientação do médico, ou se ele reduz essa quantidade de medicamentos, você vai perceber que essa gengiva dele tende a voltar ao normal. Tá? Nesse caso da foto, o que a gente observa? Além do paciente tomar medicamento causando hiperplasia, nós temos também um apinhamento dental, que contribui para o acúmulo de placa. Então, são dois fatores que fizeram com que essa gengiva inchasse, crescesse, hiperplasiasse, que é a placa bacteriana e o uso de medicamentos. Temos também a de origem bacteriana, como eu disse, a gonorreia, a sífilis, tudo isso causa alterações na mucosa desse paciente. A de origem viral, herpes, né, tipo 1 e tipo 2. A de origem fúngica também causa essa alteração na gengiva do paciente, levando a gengivite. E temos também aquelas doenças autoimunes, né, que também vão causar essa hiperplasia, que vai também causar essa gengivite ou essa alteração na mucosa bucal do paciente. Dentre elas, o líquen plano, o eritrema multiforme, lúpus, tudo isso aí são doenças autoimunes. No caso do líquen plano, o que é importante saber? Que ela ocorre devido ao sistema imunológico atacar erroneamente as células da mucosa do paciente. Então, ou seja, doença autoimune é aquelas doenças que o próprio organismo mata as células saudáveis, né? Eles fazem uma leitura errada do procedimento de inflamação e acaba prejudicando a mucosa do próprio paciente. É como se fosse um suicida, né? Ele mesmo vai se autodestruindo.
Temos também, né, as condições reacionais, que é as lesões pré-malignas, as neoplasias malignas e as lesões benignas. O que é importante vocês saberem disso? Que a lesão pré-maligna é aquela lesão que, se você não tratar ela, ela vai virar uma lesão cancerígena, vai virar uma neoplasia. Então, a neoplasia é o crescimento anormal de células. E esse crescimento, na maioria das vezes, é maligno. Então, quando fala em neoplasias, você já pode assimilar com tumor, com câncer, né? Então, o que é o câncer? Nada mais é do que um crescimento anormal de células. E temos também as lesões benignas. As lesões benignas são aquelas que não se proliferam ao ponto de virar uma neoplasia. Já as doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas são deficiências de vitamina. Por exemplo, a vitamina C vai causar o escorbuto, né, que causa essa alteração gengival, as gingivites escorbúticas. E como que eu trato isso? Introdução de higiene oral, reposição nutricional, repondo vitaminas para o paciente. Por isso que é importante o paciente tem doença periodontal, você avaliar a nutrição dele, o que ele gosta de alimentar, se ele usa vitaminas ou não. Tudo isso vai fortalecer o periodonto, vai fortalecer o tecido gengival desse paciente. E temos também as lesões traumáticas, que é muito comum naqueles pacientes que usam aparelho. Né? O paciente usa o aparelho, fica um fiozinho sobrando ali, e ele não vai nas manutenções, né? Quando ele menos espera, começa a formar uma lesão traumática, e também pode acarretar gengivite, pode acarretar problemas mais graves na mucosa desse paciente. E temos também as queimaduras. Outro fator importante que você tem que saber é a pigmentação gengival, né? No caso, pacientes afrodescendentes, né, eles apresentam mais melaninas, então por isso que a gengiva fica mais escurecida nessas regiões. Agora, outras etnias também pode ter esse excesso de melanina na gengiva. Então, isso que tem como remover? Às vezes, sim, através de uma cirurgia periodontal, né, de uma gengivoplastia, você consegue diminuir essa quantidade de melaninas, mas com o tempo pode ser que volte novamente. Então, eu espero que vocês tenham compreendido essa aula de hoje, né, que, como eu disse, foi a nova classificação das doenças periodontais, e hoje nós abordamos apenas o grupo 1, que é a saúde periodontal. Qualquer dúvida, tem um e-mail aí, ó, e um ensino, vocês podem estar mandando, e-mail não, né, o Instagram, vocês podem estar mandando, a gente tira as dúvidas de vocês, tá bom? Um grande abraço a todos.